Olá pessoal, tudo bem? Professor Edward de Física aqui, e hoje a gente vai fazer a questão número 9 do ITA de 2022, a primeira fase. Muitos instrumentos musicais, como o piano, geram sons a partir da excitação de cordas com extremidades fixas. Ao pressionar uma tecla do piano, um dispositivo mecânico percute uma corda tensionada, produzindo uma onda sonora. O som produzido pelo piano em um determinado instante de tempo é captado e sua decomposição espectral é fornecida pelo gráfico a seguir, a respeito do qual são feitas 3 sentenças. Então, vamos dar uma olhada aqui no gráfico. Ó. Repara que você tem uma frequência de 500, uma frequência de 1000, uma frequência de 1500, uma frequência de 2000 e uma que deve ser aqui provavelmente 1250, né? Deve estar no meio do caminho aqui. Aí ele pergunta: para gerar esse espectro, para gerar um espectro sonoro dessa natureza, é necessário acionar 5 teclas do piano. Pessoal, a ideia é a seguinte: tipo, se você, de fato, acionar 5 teclas, isso daqui pode ser possível. Você tem 1, 2, 3, 4, 5 frequências diferentes sendo produzidas. Só que essa não é a única maneira de você produzir esse som, porque você pode causar também a frequência de batimento. 2 teclas com frequências parecidas, elas possam produzir uma terceira frequência, cujo valor é uma média, né, entre essas frequências originais. Então, não necessariamente com 2 teclas, com 5 teclas somente, você produz 5 sons, tá? Com 2 teclas, você pode produzir 3 sons, por exemplo, por conta do batimento. Então, a primeira é falsa. Segunda, a velocidade de propagação de cada nota no ar é proporcional à sua frequência característica. Olha que pergunta do mal. Porque quando você lê essa alternativa, você pensa imediatamente em quê? V igual a lambda F. Aí você fala, poxa vida, então maior frequência, maior velocidade, elas são proporcionais. É verdade, mas o lambda também influencia. O que eu quero dizer com isso, pessoal? A velocidade, na verdade, no ar, ela vai ser proporcional a uma série de fatores, né? Vai ter o gama, vai ter o R, vai ter a temperatura e vai ter a massa molar do gás onde está se propagando. Ou seja, ela depende da temperatura e depende do tipo de gás que você tem ali. Então, ela não depende da frequência, na verdade, ela depende do meio onde a gente se encontra. Então, por isso que essa alternativa também é falsa. Pergunta meio do mal essa daqui, né? E número 3, a frequência fundamental da corda sujeita a uma atração T é inversamente proporcional à sua densidade linear de massa? Pessoal, cuidado. Quando ele fala que é inversamente proporcional, ele está dizendo que é 1 sobre μ a proporção. Tá certo? Na verdade, é 1 sobre raiz de μ a proporção, né? A gente pode falar que a velocidade é raiz de tração sobre μ, e isso é lambda vezes F. O lambda no fundamental, a corda está presa nas 2 extremidades, então o lambda é 2L. Então repara que a frequência é proporcional ao inverso da raiz de μ, e não exatamente inversamente proporcional ao μ. Então essa alternativa também é falsa, todas são falsas, resposta letra A. Muito cuidado com questões de verdadeiro ou falso no ITA. Tá? O ITA, ele sabe bem física, então às vezes ele coloca algumas pequenas pegadinhas assim no meio do caminho para te induzir a marcar coisas erradas, tá certo? Então leia atentamente, pensa um pouquinho mais sobre outros casos que você não tenha visto de cara antes de dizer que alguma coisa é verdadeira ou falsa.